Até agora, 912 foram substituídas, o que representa 0,17% do total de urnas. O maior número aí em São Paulo, 177. Tainá, a expectativa aqui do TSE é que entre 8 e 9 horas da noite a gente já saiba quem será o novo presidente da República. Está marcada uma coletiva de imprensa com a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, para as 8 horas da noite. O presidente Michel Temer, que votou hoje cedo aí em São Paulo, vai acompanhar tudo do Palácio da Alvorada e logo quando a gente souber o resultado, ele também deve fazer um pronunciamento. Tainá, já para governador, os resultados devem sair por volta de 17, 18 horas, assim que começarem as apurações. Em 17 países, a votação já foi encerrada. Agora é bom a gente lembrar que quem não votou no primeiro turno pode votar sim no segundo turno, não tem problema. Agora é importante, claro, sempre justificar a ausência. Não votou no primeiro turno, tem que justificar a ausência do primeiro turno, mas pode votar no segundo turno, sempre levando um documento oficial com foto e se não tiver com o título de eleitor, tudo bem, não tem problema. Outra informação do boletim, até agora, desse boletim que foi divulgado agora no TSE. Até agora foram registradas 35 ocorrências, 17 pessoas foram presas, a maioria no Pará. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, 2 pessoas foram presas, sabe por quê? Tentando tirar foto dentro da cabine de votação. Tainá. Nossa, impressionante, né, Renata? Que ainda hoje alguém tente cometer esse erro. Agora, Renata, você tem informação? A gente deu aqui agora há pouco sobre urna que foi vandalizada, foi quebrada aqui no interior de São Paulo. Da outra vez, no primeiro turno, a gente conversou até sobre candidato que foi preso. Essas informações já estão circulando por aí também? Na verdade, a gente tem essas 35 ocorrências e 17 prisões. Eles não informam exatamente o porquê dessas prisões. Essa do Distrito Federal, que nós apuramos e que foi por conta dessa foto tirada. Mas muito provavelmente pode ser também por vandalismo, vários crimes eleitorais, boca de urna, são os crimes mais frequentes. Mas até agora, desse último boletim do TSE, que acabou de sair, não tem ocorrência com candidato preso ainda não, Tainá. Tá certo, então, vamos acompanhar. A gente volta com você a qualquer momento. Obrigada, Renata, pela sua participação. E o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, votou hoje por volta das 9 horas da manhã na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O esquema de segurança na zona eleitoral da Vila Militar foi reforçado com grades e uma presença maior da Polícia do Exército. Bolsonaro chegou acompanhado da mulher Michele. Ele entrou na sessão, parou, tirou fotos, abraçou a Michele, ali eles selaram ali um beijo, né, no final, depois cumprimentou os mesários e depois da votação, o candidato foi levado pelos seguranças até o carro. As polícias militar e federal também trabalharam na operação de segurança do candidato. Uma hora antes do início da votação, o local passou por uma varredura em busca de bombas ou outros explosivos. Cães e equipamentos foram usados na vistoria dessa segurança. Além disso, os eleitores que votam na Escola Rosa da Fonseca tiveram que passar por uma barreira para a revista por oficiais das Forças Armadas. Bolsonaro entrou no carro, foi embora, sinalizando para os eleitores. O candidato à presidência, Fernando Haddad, pelo PT, votou por volta das 10 horas da manhã. Haddad votou no Brazilian International School, que fica no bairro de Indianápolis, aqui na cidade de São Paulo. Quando o candidato do PT chegou na escola, ele foi recebido por simpatizantes que seguravam rosas nas mãos. Haddad entrou na sessão, como vocês acompanham, aí junto com a mulher Anistela. Ele cumprimentou os mesários, foi para a cabine de votação. Em poucos segundos, o candidato saiu, posou ali para algumas fotos ao lado da esposa, deu uma declaração ali para a imprensa e foi embora. Ele falou que está esperançoso para o resultado desta noite. Espero que o dia transcorra com muita tranquilidade, sem nenhum
nenhum ato de violência. Espero que as pessoas que vão votar hoje na nossa candidatura tenham muita tranquilidade ao ir votar. Sinto nas ruas do Brasil inteiro muita militância, cidadãos comuns indo às ruas defender o Brasil e a democracia. Nós estamos com uma forte tendência de alta nas pesquisas do último dia e eu estou muito esperançoso de que nós vamos ter um grande resultado hoje à noite. O candidato ao governo de São Paulo, João Dória, do PSDB, votou na Escola Britânica de São Paulo, no bairro dos Jardins, na zona oeste da capital. Dória chegou à sessão acompanhado do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e também a da deputada eleita pelo PSL, Joyce Hausmann. Ele se encontrou com a Mara Gabrilli, que foi eleita para o Senado pelo PSDB, cumprimentou ali os colegas, posou para fotos, depois segurou a bandeira do Brasil. O candidato entrou na cabine de votação, poucos segundos saiu, cumprimentando quem estava ali e aí foi embora. Depois de votar, o candidato ao governo do estado de São Paulo, João Dória, pelo PSDB, também agradeceu às pessoas que apoiaram a candidatura dele. Quero também registrar 2 agradecimentos ao PRTB, do Levi Fidelis, que se incorporou nesse segundo turno, com o general Mourão, que gravou e fez o seu apoio, formalizou o seu apoio a nós, será vice-presidente da República a partir de 1º de janeiro. Então, ao Levi e ao Rodrigo Tavares, meu agradecimento. Eles estarão conosco mais tarde, o meu sincero agradecimento. E ao PSL, vamos chamar assim, o PSL verde-amarelo, que defende o Brasil, defende as boas causas, não está preocupado com a questão partidária e tem a sua posição firmada pela Joyce, firmada pelos parlamentares que estiveram comigo ao longo desta semana, deputados estaduais, deputados federais, senadores que aqui estiveram. Não faço crítica aos demais, mas enalteço e agradeço os votos do PSL e principalmente o esforço conduzido por vários, sobretudo aqui pela Joyce Hasselmann em São Paulo. Eu só tive um motivo para entrar na vida pública, Mara, que está aqui ao meu lado, sabe disso. Lutar contra as esquerdas, lutar contra o PT, lutar contra aquilo que foi um dano ao nosso país, que gerou 14 milhões de desempregados, que gerou a pior imagem internacional do Brasil, que gerou a pior recessão econômica da história e o maior assalto ao dinheiro público que se tem notícia no mundo. Nunca se roubou tanto no Brasil como nos governos Lula e Dilma. Eu não quero mais isso para o meu país. Eu não quero Fernando Haddad, não quero as esquerdas, nem as esquerdas que assumem, como Fernando Haddad, que é PT, nem as esquerdas que não assumem, como é o candidato em São Paulo, Márcio Freixo, que não assume a sua condição de esquerda, disfarça a sua condição e não tem coragem de assumir que tem o apoio do MST, tem o apoio do MTST, tem o apoio do PT, do PDT. Olha, a gente vai direto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porque o Rafael Algarte está lá. Rafa, bom dia para você. Quais são as informações de momento aqui para a gente? Tainá, um ótimo dia para você, um ótimo dia também para quem nos acompanha aqui pela Record News. Como você mesmo disse, eu estou no TRE, aqui de São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral. E hoje muitas notícias serão divulgadas a partir daqui. Claro que nós vamos informando ao longo aí desse domingo que é tão importante aí, a gente comemorando esse dia da democracia. Aconteceu agora há pouco uma coletiva com o desembargador e também presidente do TRE, Carlos Eduardo Padim. Ele já divulgou alguns números, como também a troca de 169 urnas aqui no estado de São Paulo. Em 446 sessões eleitorais, tem um atraso de 10 minutos, então o pessoal que saiu cedo aí de casa para votar teve que ter um pouco mais de paciência e não conseguiu chegar assim tão rápido em casa. Mas é claro que sem esses tumultos que a gente vê aí, essa movimentação, urnas que são trocadas, tiveram problemas aí nas teclas, isso é algo quase rotineiro aí nos dias de eleição. Vale lembrar que São Paulo tem o maior colégio eleitoral do país, são 33 milhões de eleitores, é muita gente saindo de casa. Uma notícia que foi divulgada também agora há pouco, acho que vocês já até citaram isso, no interior de São Paulo, em Sorocaba, 10 de 15 urnas que foram levadas para uma escola, elas foram completamente destruídas, a polícia foi até o local
nesse momento, já faz uma investigação para tentar localizar o suspeito. Porque até agora ninguém foi apontado, houve a troca e por isso também a lentidão. O eleitor teve que ter um pouco de paciência, enfrentou um pouco de fila agora no começo da votação, que começou às 8 horas da manhã, mas tudo, apesar disso, está correndo aí dentro da normalidade. Eu falei 33 milhões de eleitores, a porcentagem de mulheres desse montante realmente é muito grande, chega a quase 52%. É o poder feminino que pode decidir muita coisa nesse domingo de eleições. Vale ressaltar também a biometria. Em muitas cidades aqui do estado de São Paulo, os eleitores já passaram por esse processo. Em 100 cidades, o eleitor vai utilizar o dedo na hora de registrar o voto. Em 21 municípios acontece a chamada eleição híbrida, Tainá. O que é isso? Explicando aí para o nosso telespectador. É na sessão eleitoral de algumas escolas onde há o equipamento para o eleitor que já fez o registro, vai lá, coloca o dedo e faz o seu voto normalmente, mas também tem o voto convencional, onde você leva o documento com foto juntamente com o seu título de eleitor e passa aí por todo o trâmite. No primeiro turno, o pessoal reclamou aí da demora para conseguir fazer o registro através da biometria. Vale ressaltar que são 4 tentativas que são realizadas. Tem gente que tem uma certa dificuldade ali para fazer esse registro, mas aí pode ficar tranquilo que, pelo contrário, o pessoal não volta para casa sem votar. E aí é só apresentar o título de eleitor, um documento com foto e consegue exercer aí o seu direito como cidadão sem nenhum problema. O pessoal tem que ter calma, ao longo do dia a gente, claro, que vai trazendo todas as informações, se teve mais urnas trocadas ou não, mas é um dia, claro, que todo mundo está saindo de casa, gente já saindo logo no começo do dia para conseguir votar e também voltar para casa para acompanhar qual aí será o resultado dessas eleições. 13 aí estados e também Distrito Federal escolhem o governador e também tem a eleição presidencial. Essa corrida aí que parece que está chegando ao fim, Tainá. Vai chegando ao fim, mas a gente tem um dia longo pela frente. A Renata falou que lá no TSE em Brasília tem a expectativa da ministra Rosa Weber falar só no final do dia. Há previsão também de alguma coletiva, alguma informação oficial aí pelo presidente do TRE. A gente até conversou com ele da outra vez, Rafa. Pois é, nós estamos em um prédio e essa coletiva que aconteceu agora há pouco foi em outro prédio próximo aqui de nós, alguns quarteirões aí de distância, e ele falou sobre a possibilidade, conforme os números vão surgindo, de trazer mais uma coletiva aí no comecinho da tarde, por volta das 3, 2 horas. E também tem a possibilidade de a gente ter um resultado envolvendo o governo aqui do estado de São Paulo, esse resultado por volta das 7h30 da noite. A gente sabe que os números estão bem próximos ali, os candidatos estão, a gente já mostrou que eles já saíram de casa para votar, estão apreensivos aguardando esse resultado. Mas claro que a gente pede paciência aí para o eleitor, que vai ter que aguardar esses boletins que vão sendo divulgados durante a nossa programação. O desembargador, o Carlos Eduardo Padim, informou que todas as notícias que foram saindo, as trocas de urnas, se houve algum problema, alguém preso até esse momento, ele volta a falar conosco para ir passando exatamente o que está acontecendo. Vale ressaltar que até agora nenhum crime eleitoral foi registrado. O pessoal fala muito sobre aquela entrega de santinho, que pode e que não pode ser feito nesse domingo. O pessoal esquecendo. Vale lembrar que aquela manifestação que é um pouco mais contida, o eleitor que vai com um colante aí na camisa, sem chamar muita atenção, sem levar bandeira, ele pode sim fazer a sua manifestação mais silenciosa, pode ir até a urna dessa forma. Agora, caso contrário, ele já é advertido ali pelo mesário e também pelo policiamento local para evitar qualquer tipo de confusão, né, Tainá? A gente sabe que essa eleição, realmente os ânimos estão muito acirrados, então para evitar qualquer tipo de confusão, vale sim ressaltar para essas pessoas, vá com calma, vá para a urna, guarde ali o seu candidato na colinha, no papel, para chegar e conseguir registrar o seu voto sem nenhum problema. Um outro aviso é o pessoal que costuma levar celular. A gente mostrou algumas situações aí no primeiro turno, onde eleitor acabou indo parar na delegacia porque simplesmente levou o celular para a urna e acabou registrando o próprio voto, o que não é permitido por lei. E por isso é a necessidade da polícia intervir. A pessoa acha que ninguém vai ficar sabendo porque a cabine ali é toda protegida, mas é claro que está todo mundo acompanhando a Justiça Eleitoral para ver de perto. Se tiver alguma irregularidade, é claro que esse eleitor vai ser punido. Não tem outra forma, né, Tainá? Pois é, a Renata falou sobre isso, viu? Acho que 2 pessoas já foram pegas tirando foto da urna. Rafa, obrigada pela sua participação, então. Bom trabalho para você. A gente volta a se falar a qualquer momento. O candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSB, o Márcio França, votou hoje no bairro do Itaim Bibi, na zona oeste da cidade. Ele chegou à escola estadual professora Ludovina Credídio Peixoto por volta das 10h30 da manhã.